diria que uma parte da teologia, daquilo que se chama teologia, é ciência. Exegese é ciência. Teologia tem muito de filologia, tem muita coisa. Tem muita coisa de filosofia, muita. Isso tudo é ciência. Gente boa, competente, que faz ou respalda muito do que se produz na área teológica. Tem coisas que não são. Por exemplo, dos cursos que eu visitei, muitos desses cursos de teologia, tem lá missões. Pô, missão, para mim, não é ciência, é uma postura, uma posição, é um olhar que um determinado campo confessional tem de ganhar aderentes, mas aquilo não é ciência. Sequer deveria constar disciplinas sobre missões, mas isso também compõe a teologia, percebe? Cantar, aprender lá hinos, aprender a administrar uma igreja. Porra, isso para mim não faz o menor sentido. Isso não é ciência, mas aquilo se insere ali. Está dentro. Faz parte desse mundo deles, da teologia. E também, sobre muitos aspectos, há uma inserção de um mundo metafísico. Há a crença em céu, inferno, a Deus, a demônio, a anjos, arcanjos. Então, isso faz parte, por exemplo, para uma teologia cristã, que Jesus ressuscitou, que ele não era só carne, ele também era uma divindade que encarnou e se fez homem. Isso está lá. Está lá. Ou há ideias de que o Buda, a figura de Buda, a cada ciclo, a cada morte da importante liderança budista, ele reencarna automaticamente e o ciclo recomeça. Bom, isso é uma questão de fé. Isso não. O historiador ele precisa ter muito respeito em relação a isso. Muito respeito. Mas essa parte da teologia é fé. É fé. O historiador está muito ligado à teoria do conhecimento. Pão, pão, queijo, queijo. Ele é muito bitolado. Vocês imaginem, eu sou um cara muito bitolado. Eu não tenho condições de olhar qualquer questão por um viés metafísico. Não tenho. Não tenho. De forma muito seca, muito dura. Desde o dia que nascemos, o único destino inexorável, que não está sujeito à mudança, é que nós vamos morrer. Vamos morrer. E quando morrermos, a gente não vai voltar. Olha que pobreza. Olha que pobreza. Imaginem uma situação dessa. Mas isso é um historiador. Então, boa parte daqueles que vão cursar teologia é um curso difícil de ser oferecido, porque muitos dos meninos e meninas que vão cursar teologia acham, inclusive, que eles foram para lá para fazer esses cursos como um chamado de Deus. Normalmente, uma parte deles não tem nada para aprender, eles já sabem tudo, já são formados. Já são formados. Por quê? Porque é um chamado. São pessoas especiais. É comum se pedir que se tenha paciência. Por quê? Porque não vai desanimar, não vai fazer com que aquele chamado, o cara no meio do caminho, deixe de ouvir o chamado. Você imagina como eu encontrei pessoas, teólogos absolutamente generosos,
e corajosos que me convidavam para ir em seminários falar. Você imagina? Você acha que eu sou uma pessoa para estar no seminário para fazer uma palestra? A teologia, ela, na sua constituição, na sua formação, ela admite negociar, trabalhar com áreas que o historiador não entra de jeito nenhum, principalmente nas questões metafísicas. Se para o historiador a morte de Jesus é política, para um teólogo, principalmente se for um teólogo confessional, e muitos são, a morte de Jesus é sacrificial. É sacrifício. É isso, por exemplo, que Paulo fala em Romanos, capítulo 6, sacrifício. O historiador jamais lerá algo assim. E nesse capítulo 6 de Paulo, em Romanos, Jesus também ressuscitou. Ou quando os bispos, em Nicéia, em 325, reunidos, tiram uma decisão conciliar, que depois vira uma oração, né, que falam que o Filho, né, Jesus, foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Pô, é filosofia, teologia, mas é um Jesus que preexiste, que no momento que Deus aparece o Filho, não há um elemento de criação, mas de geração, que é da mesma substância. Pô, isso é algo espetacular, pô. Mas isso está muito, muito, muito além do que um historiador pode aceitar. Então, de alguma forma, história, teologia, em alguns pontos, podem se cruzar. Eu acho que se cruzam quando fazem ciência. Eu acho que se cruzam quando fazem uma pesquisa sobre a Jerusalém do século I. Então, isso acaba se cruzando e acaba produzindo interessantes diálogos aí. Além disso, a forma como pensam, leem e tratam algumas figuras chaves do cristianismo, aí já se colocam num outro patamar. Não estou me referindo, e olha que eu estou me referindo a gente muito boa, gente com qualidade, não estou me referindo a picaretas dessas grandes lideranças religiosas que andam aqui por esse país. Então, isso, para mim, são picaretas. Não tem absolutamente coisa nenhuma. No mercado da política, a carne religiosa, pô, vale ouro, vale ouro.